E no último podcast que eu fiz com o apóstolo Sérgio Lopes, com a Bispa Vera, foi algo tremendo. Se você não assistiu, assista. É, demos uma pincelada, e aí todo mundo, não, eu quero saber o segredo das 4 horas. E aí tu, não, eu quero saber o segredo das 4 horas. Como ver essa revelação e o significado disso? Amém. É uma boa pergunta. Logo que eu volto para Jesus após a cura de câncer terminal da minha mãe, Deus não pegou leve comigo. Já me chamou já imediatamente para oração e jejum, né? E o próprio Senhor Jesus declarou: existe casta de demônios, ou seja, existe tipos de atuações espirituais demoníacas que só sai com jejum e oração. Então começou uma jornada de oração e jejum. Foi até interessante como é que eu entrei em jejum, porque eu fui comprar uma Bíblia e eu queria uma Bíblia diferente, né? Eu falei, bom, agora eu voltei para Jesus, eu preciso de uma Bíblia nova. Falei, Deus, prepara uma Bíblia nova para mim, né? Mas eu queria uma Bíblia com uma folha, papel, aquele papel sedoso, né? Que eu tinha ouvido falar que tinha uma Bíblia de papel sedoso. E fui lá na Liberdade, onde tinha a editora Vida. Não sei se você lembra, né? Lembro, Antigamente, né? Porque era lá que a gente comprava tinha os realmente os materiais. livros pentecostais, né? E aí eu fui lá em busca dessa Bíblia. Quando eu entrei para buscar a Bíblia, eu perguntei para a moça falou: olha, não temos mais essa Bíblia. Já esgotou, agora só daqui a alguns meses nós vamos pedir porque é importado, tal, não sei o que, para lá. Eu fiquei e falei, nossa Deus, puxa, eu pedi, né, para o Senhor, mas tudo bem, amém. Não tem problema. Fiquei olhando, de repente eu vejo uma Bíblia. E olho e falei, nossa, que bonita essa Bíblia. Nossa, mas esse papel aqui também é sedoso. Ela é bonita, só tem essa Bíblia, está lá no fundo. Aí eu falei, não, Deus preparou para mim. Aí eu fui falar com a moça. Eu falei, onde você achou essa Bíblia? Eu falei, eu achei lá no fundo, assim, nossa, todo mundo procurando. Realmente Deus preparou para você essa Bíblia. Aí eu fiquei todo feliz, alegre e tal. Só que eu estava em jejum. Eu estava em jejum. E eu fui de metrô e eu desci no metrô na praça. Eu morava na Barra Funda, peguei o metrô Marechal Deodoro, fiz baldeação e fui para a Liberdade. Quando eu volto, eu desço na Praça da República para andar um pouco a pé, que eu gostava de andar a pé. E perguntando para Deus, falando com Deus. Quando eu vou atravessar a Avenida São João, estava escrito assim: o rei da bisteca. E era hora de almoço. E eu senti o cheiro daquela bisteca, daquele bife. E não precisa nem imaginar muito, né? E eu falei, meu Deus, eu comecei a passar mal, porque eu estava sentindo fraqueza, vontade de comer, de almoçar. Eu falei, Deus, o Senhor me mandou me separar em jejum, eu estou separado. Eu falei, Deus, eu não posso ficar assim. E a Avenida São João, naquela altura daquela avenida, ela é bem larga, né? Eu falei, Senhor, eu quero atravessar a rua, do outro lado da rua, quando eu pisar na calçada, eu quero que saia completamente todo esse mal-estar, toda essa fome, essa fraqueza, porque se eu continuar com fome, com fraqueza, então eu vou entender que acabou meu jejum aqui, eu vou entrar lá e vou comer essa bisteca. Eu vou comer porque eu estou com fome, diante do Espírito Santo. Eu atravessei passando até mal, no meio da avenida. Quando eu boto o pé, ponho o pé na calçada, do outro lado, sumiu tudo, pastor. Da Sumiu glória. tudo. Aí eu falei, não, realmente Deus está me chamando para jejum e oração. Aí comecei a orar, comecei a investir em oração, comecei com 1 hora, depois foi para 2, 3, 4, orando em línguas. Orando em línguas. Cheguei a orar até 6 horas por dia, na época eu tinha tempo para isso. Deus me separou só para isso, né? E aí eu fazia visitas, né, nas casas, os irmãos, Deus operava, não ia visitar na hora do almoço, obviamente, né, ia pegar mal, né? Eu falei, não, na hora do almoço eu vou literalmente comer a palavra. Eu ficava lendo a palavra de Deus e me sentia alimentado. Foi um período de 3 anos assim. Nesses 3 anos eu posso dizer que eu recebi muitas revelações, muitas ferramentas, muita sabedoria na época
que eu aplico até hoje no meu ministério. Eu costumo dizer que esses tempos de oração, de intercessão, de 5, 6 horas, a média era 4 horas por dia, eu estou desfrutando até hoje desses momentos de oração. Não que eu não ore mais, obviamente que eu oro, mas eu queria orar, voltar a orar esse momento, mas às vezes não dá por conta de atividades ministeriais, e podcast, e lives, e visitas, e ministrações, e seminários e tal. Então hoje eu estou muito mais ocupado, obviamente. Mas Deus me deu um segredo, que é as 4 horas. Então, se eu não consigo parar e orar 4 horas, eu faço 4 horas durante o dia. Então eu faço 2 horas de madrugada, depois eu completo mais 2 durante o dia, 1 hora de manhã, depois 1 hora à tarde, às 6 horas da tarde, por aí eu faço as 4 horas. Por quê? Porque as 4 horas, o número 4, são os 4 evangelhos, significa boas novas, boa notícia. O número 4 é boa notícia, é boas novas. Jesus não poderia deixar, Deus não poderia deixar um evangelho apenas? Não, deixou 4 perfis, 4 pessoas, 4 óticas de observar o reino de Deus, de observar Jesus Cristo, né, da história do Senhor Jesus. Porque o 4 é um número de mistério, o 4 significa boa notícia, boas novas. E eu comecei então a entender, e comecei a orar, e aí foi quando o Espírito Santo me falou sobre o segredo das 4 horas de oração. Vai anotando aí. Eita, primeira hora na verdade, a primeira hora é vigilância. Jesus declarou para os seus discípulos, antes da crucificação: poxa, vocês não oraram comigo nem 1 hora? Vocês não vigiaram nem 1 hora? Né? Então, a primeira hora é vigilância. A primeira hora de oração, você fica alerta. Você está na torre da vigia. Você está discernindo, você está compreendendo, você está atento à movimentação no mundo espiritual. A primeira hora, oração em línguas. A primeira hora vai trazer um despertamento, vai trazer você vai ficar lúcido, você vai ficar sábio, você vai ficar discernindo, compreendendo a movimentação, tanto do inimigo quanto de Deus também. Amém? Primeira hora. Aí você vai para a segunda hora, oração em línguas. Oração em línguas. Porque quando eu estou orando em línguas, eu estou orando em mistério com Deus. Eu estou falando com Deus. Minha mente não está entendendo nada, a não ser que o Espírito Santo me dê revelação. O Espírito Santo me dê interpretação. Caso contrário, eu não entendo, mas eu confio, eu descanso, minha mente fica nula, mas o meu espírito está alerta, o meu espírito está despertado, o meu espírito está atento, meu espírito está aberto para a direção, para a revelação. Aí a segunda hora, orando em línguas, a segunda hora agora é guerra, agora é conquista, agora você tem que conquistar, você tem que verdadeiramente, até a linguagem espiritual muda. A linguagem ela é mais poderosa, é uma linguagem nova, é uma linguagem que o Espírito Santo renova você, a sua oração em línguas ela é mais contundente, ela é mais poderosa, ela tem mais poder, porque você está em guerra no mundo espiritual. Você está conquistando, você está estabelecendo conquistas espirituais, áreas da sua vida em que você não conquistava, em que havia muita luta, que você até desistiu, pensando que talvez fosse a vontade de Deus, pensando que talvez não seja essa a vontade de Deus. Nesta segunda hora, Deus está dando uma consciência agora do que é seu, do que pertence a você. Então essa segunda hora ela é poderosa, porque sem essa segunda hora você não chega na terceira nem na quarta. A segunda é guerra contra o inferno. A segunda é você crendo naquilo que é seu de direito em Cristo Jesus, porque você conhece a palavra, você ora em espírito e aí a palavra vem
com clareza. As promessas vêm com clareza. Por quê? Porque agora você tem entendimento, você tem capacidade daquilo que pertence a você em Cristo. Por exemplo, Efésios 1:3, já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos já estão estabelecidas, estão prontas nas regiões celestiais em Cristo. Olha só que interessante, a segunda hora. Uma vez eu estou entrando num supermercado, num hipermercado, e eu vejo um rapaz querendo pegar alguma coisa na última prateleira. Ele pega uma mão mecânica. A mão mecânica vai e pega na última prateleira o que ele precisa. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: você está vendo essa mão mecânica que pega na última prateleira o que ele precisa? Assim é a sua fé. Você precisa ter esta fé espiritual, sobrenatural, para você acessar nas regiões celestiais, a última prateleira de cima, o que Deus tem reservado para você. Amém. Cara, isso foi tão poderoso quando eu recebi esta revelation do Espírito Santo no supermercado, que eu comecei a explodir falando em línguas. Eu comecei a falar em mistério com Deus dentro do supermercado, né? Não muito alto, obviamente, mas eu dei vazão, porque aquilo foi uma revelação. E aí, quando eu vou orar, eu aplico nessa segunda hora esta fé. Eu chamo a existência esta fé sobrenatural para entrar nessa dimensão, na dimensão daquilo que Deus já preparou, já reservou para nós em Cristo Jesus. Esta é a segunda hora, ela é poderosa, porque nessa segunda hora, áreas das nossas vidas espirituais, emocionais, físicas, conjugais, familiares, econômicas ou financeiras, ou até ministerial, que o inimigo, de uma certa forma, invadiu, agora eu estou tomando de volta. Eu estou tomando de volta. Eu estou tomando de volta porque é direito meu, é promessa de Deus para mim, segundo a sua palavra. O inimigo tentou enganar Jesus. E Jesus sabia do tempo, da estação e do propósito dele. Ele estava 40 dias em jejum e oração. Olha o 4 novamente. 40 dias em jejum e oração. E nos 40 dias de jejum e oração, segundo Mateus capítulo 4, olha, o inimigo tentou enganar a Jesus e falou assim, ó, se você é filho de Deus, querendo colocar em dúvida o que Deus Pai havia falado há 40 dias atrás. Agora Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ali o Espírito Santo conduzindo ele, o Espírito Santo começa agora a preparar Jesus para o seu ministério. Porque nós não temos nenhum registro da vida de Jesus antes do batismo, a não ser quando ele era criança, com 12 anos de idade, mas era uma criança, a Bíblia não esconde isso, que ele estava lá no templo, ouvindo os sábios, fazendo perguntas, questionando, tal, etc. E os pais de Jesus, no caso Maria e José, né, os pais de Jesus ficaram preocupados, foram encontrar ele depois de 3 dias. Não é verdade? E aí ele obedeceu os pais, né? Mas veja bem, nós não temos nenhum outro registro de Jesus curando, ministrando, não libertando, não. Mas quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, e depois de ser cheio do Espírito Santo, ali nós temos um Deus trino, a trindade presente no Rio Jordão. Nós temos Deus Pai falando sobre o Filho, Jesus Cristo, esse é meu Filho amado, e nós temos o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Então nós temos um Deus trino no Rio Jordão, se revelando, se manifestando. Olha o privilégio que João Batista teve. Nenhum profeta do Velho Testamento teve essa experiência, somente João Batista, por isso que ele é o maior profeta do Velho Testamento, porque ele profetizou acerca do Messias, ele viu o Messias, ele batizou o Messias, amém? E além do mais, ele viu a manifestação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Aí Jesus é conduzido para o deserto, nesse conduzir para o deserto, o Espírito Santo começa a ensinar a Jesus, imagino eu, porque você vai ver que logo que Jesus vence o inimigo, ele precisava vencer o inimigo, porque em Lucas,
lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, agora, a mesma passagem de Mateus 4, lá em Lucas, o inimigo fala para Jesus, não, eu posso dar tudo isso para você porque foi dado para mim. Então o próprio diabo, ele confessa que quem deu para ele foi Adão. Adão passou aquilo para ele. Adão passou, esse governo que estava na mão de Adão foi passado para o inimigo. Mas Jesus agora já tomou de volta, porque Jesus declarou, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ora, se todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra, o que sobrou para o diabo? Nada. Ele só tem poder se eu der para ele. Então, quando eu estou orando a segunda hora, eu estou assumindo pela fé a minha posição em Cristo. Eu estou assumindo na segunda hora, orando em línguas. Não estou orando pelas minhas necessidades. Mas AP, você não tem necessidade? Eu tenho, obviamente. Mas quando eu oro línguas, eu estou orando como convém. Deus quer que eu descanse nele. Mas você não pede? Não, eu peço, tem coisas que eu peço ao Senhor, mas eu descanso meu coração e oro em línguas. Não vou ocupar os meus sentimentos, meus pensamentos e nem gastar minha energia nisso. Eu vou investir a minha energia em orando em línguas na presença do Senhor, porque é ali que eu estou conquistando. Na minha segunda hora, eu estou conquistando as promessas, eu estou conquistando até mesmo territórios espirituais, influência. Amém? Influência. E aí, depois da segunda hora, tem a terceira hora. Eita, glória. Essa terceira, você não consegue entrar na terceira sem passar pela segunda. A segunda ela é poderosa, porque ela dá um salto, ela faz com que você ganhe, por exemplo, autoridade. A segunda hora faz com que você receba capacidade, sabedoria, discernimento, né, destreza, você tem inteligência espiritual, porque você está orando em línguas. E na terceira hora é agora a hora do governo. Você conquistou na segunda hora. Agora, como é que você vai manter isso que você conquistou? Aí você entra na terceira hora de oração. E muitos líderes param na segunda hora. Não tem a terceira hora. E às vezes aqueles que eles conquistaram, eles perderam. E aí a terceira hora de oração em línguas é que faz você entrar numa unção de governo. Isso o Espírito Santo me ensinou. E o Espírito Santo falou, eu quero que você ore em média 4 horas por dia. Aí Deus me deu esta revelação. A primeira hora é vigilância. A segunda hora é conquista. Você tem que conquistar, você tem que guerrear, você tem que assumir, você tem que crer. A terceira hora é governo. Porque agora chegou o momento de nós governarmos. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que nós somos reis e sacerdotes. Sacerdote é aquele que entra na presença de Deus, amém? Leva a necessidade do povo diante de Deus e traz a resposta de Deus para o povo e para ele mesmo. E nós somos sacerdotes. Nós podemos entrar na presença do nosso Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, em Cristo Jesus. Mas nós também somos reis. Reis é governo. Jesus reina no céu e na terra, e ele nos constituiu com uma unção de governo através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo desceu na terra, Jesus é rei, mas quem governa aqui na terra é o Espírito Santo. Porque o Filho está diante do Pai. Amém? Mas ele enviou o Espírito Santo para governar. Então o Espírito Santo, a igreja que cede ao Espírito Santo, essa igreja tem unção de governo. O homem de Deus, a mulher de Deus que cede a vida dele ao Espírito Santo, a uma vida de oração, de intercessão, de comunhão, de relacionamento. E dentro desse relacionamento, na terceira hora, orando em línguas, agora tem uma unção de governo. Porque Adão tinha essa unção de governo. Ele perdeu. O inimigo começou a governar. A alma dele começou a governar. O intelecto dele começou a governar. Porque antes Adão era um ser espiritual, era um homem espiritual, mas ele perdeu essa habilidade. Agora em Cristo Jesus nós somos espirituais, amém? Temos uma alma, sentimento, mentalidade e temos uma experiência espiritual no corpo.
Amém? Eu não sou corpo, alma e espírito, não. Biblicamente eu sou espírito, alma e corpo, com uma experiência espiritual no corpo, porque muitos veem que como se nós fôssemos corpo, alma e espírito com uma experiência espiritual. Não, ao contrário, eu sou espírito, eu sou alma e corpo. Eu sou um espírito, possuo uma alma, mente, intelecto, emoções, desejo, imaginação, e habito num corpo. Ou seja, eu sou um espírito com experiência espiritual num corpo. Por isso que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então a terceira hora é hora de governo, é hora de você governar, é hora de você assumir as rédeas. É um dos primeiros ministérios que Deus me deu, além do profético, somando, porque o meu ministério sempre foi profético, né? E Deus me colocou numa agenda profética, né? Então, na minha época, estou falando a década de 80, eu orei muito. Foi um período que eu mais orei em toda a minha vida, né? Porque a década de 80 era uma década de muita oração, pastor Alisson. Eu conheci muitos homens e mulheres de Deus de oração. Eu conheci homens e mulheres de Deus que se ajoelhava e ficava 6, 7 horas orando, de joelho. Eu conheci. A minha mãe na fé tinha calos nos joelhos dela. Era uma mulher que se ajoelhava e ficava lá buscando o Senhor, buscando, e não saía enquanto Deus não liberasse ela. É forte isso. Essa geração de hoje, eu não vejo mais calo. Calo não tem, não. Não tem. Só se for no dedo É. e mexer no celular. Justamente, entendeu? É mistério profundo. Então a terceira hora é a hora de governo, é a hora de você segurar as rédeas. Eu fui para Porto Alegre em 92, eu casei em 7 de fevereiro de 92. E aí fomos para Porto Alegre, um mês depois, e ficamos 59 dias em Porto Alegre. Eu e minha esposa. Foi uma lua de mel missionária. Ficamos hospedados na casa de uma família, que eu tenho até comunhão com esses irmãos até hoje, participo até da live, a família Martins. Um abraço, beijo para os irmãos, a família Martins, amém? Nos receberam, o pastor Ciro Martins, um homem de Deus, uma bênção. E ele abriu um culto na casa dele e eu fazia cultos às quartas-feiras à noite. Como meu ministério é mais profético, então vinha pessoas de todo quanto é lado. E chegamos a ter mais de 150 pessoas num culto. Era uma garagem grande, né? E tinha muita gente. E toda quarta-feira ele falou, vamos abrir um culto aqui, irmão Sérgio? Vamos, amém. Aí eu fiquei assustado. E foi uma noite de curas, de ministrações proféticas, aquele mover, aquele avivamento e tal. E os pastores em Porto Alegre começaram a ficar preocupados com esse culto, porque ele espalhou na cidade toda. Só que eu falei assim para ele, irmão Ciro, me leva no lugar mais alto aqui da cidade que eu tenho que fazer uma oração. Ele falou, o lugar mais alto aqui na cidade de Porto Alegre é onde fica a torre da Globo. Você me leva lá? Ele falou, pois não, eu levo. Aí subi com ele, era mais ou menos uma parte da manhã. Nós não fui à noite porque não podia entrar lá à noite por causa de segurança e tal, mas de manhã conversei com segurança lá, ele conversou, aliás, e nós entramos e era uma mata, mas tinha a antena, mas tinha um vigia lá que ficava vigiando lá aquela antena. Entrei lá e comecei a orar. Diante do Espírito Santo, pastor Ariston, na hora que eu estendi a mão assim, comecei a orar, interceder pela cidade, veio rédeas. Sabe rédeas? Como se estivesse numa carroça e vem as rédeas. Saiu rédeas de vários pontos da cidade de Porto Alegre e veio na minha mão. Tomei um susto. Eu falei, nossa Deus, o que é isso? Aí o Espírito Santo falou, estou te dando agora governo sobre essa cidade. Você vai interceder agora e você vai orar como eu vou te instruir para você orar pela cidade. Porque vai ser quebrado agora principados e potestades. A igreja está orando por isso. A minha igreja aqui em Porto Alegre está orando, está intercedendo.
Mas hoje eu vou quebrar essas cadeias espirituais e vou dar uma resposta para a igreja de salvação. Meu irmão, quando vê as rédeas na mão, eu entendi que eu estava com autoridade. Estava com uma unção de governo. Então, qualquer coisa que eu declarava estava estabelecido. Era decretos, eram leis espirituais que eu decretei na cidade de Porto Alegre. O resultado disso, eu falei, Deus, peraí, Deus, eu nunca li isso em livro. Eu nunca li, estou falando de 1991. Eu nunca li sobre isso. Eu nunca vi nada. Se não é coisa da minha cabeça, será que é coisa da minha imaginação? Deus confirma para mim hoje. Aí fui para casa, minha esposa estava fazendo o almoço, né? Casadinho de novo, ela num apartamento, o irmão cedeu um apartamento para usufruto para nós, lá em Porto Alegre, e ela está fazendo o almoço, eu chego em casa para almoçar, tal, de repente, campainha toca. Campainha toca e falou, olha, irmão, eu sou amiga do pastor Cir Martins, eu sou da Assembleia de Deus, e o Cir Martins pediu para que eu viesse aqui, porque eu vou fazer uma cirurgia amanhã, eu estou com um tumor assim, 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 mas eu creio que Jesus pode me curar. Eu falei, a irmã crê? Ela falou, eu creio. Eu também creio. Em nome de Jesus, ministrei, em nome de Jesus, ser curado. A mulher foi cheia do Espírito Santo, sentiu a cura, e realmente, no dia seguinte, quando ela foi fazer a cirurgia, não precisou, porque o tumor desapareceu, para a glória do Senhor Jesus. Mas ela pegou e trouxe uma profecia para mim. Homem, hoje você perguntou para mim, se aquilo que eu mostrei para ti, a autoridade que eu te dei, a unção de governo que eu te dei, se era minha, é meu mesmo. Eu falei contigo, eu que entreguei para ti. Não temas, volte agora para a tua cidade, no caso São Paulo. Ela não sabia que eu era de São Paulo, né? Porque agora começou uma nova dimensão no teu ministério. Ela não falou nessas palavras, mas eu entendi, porque era uma profetisa raiz, antiga, outra linguagem, né, obviamente, mas eu entendi que Deus estava me dando um ministério de governo, de autoridade, e realmente, o que eu declarei na cidade aconteceu em 30 dias. Havia uma praça, ficava 5.000 jovens, todos vestidos de preto, com piercing, com cabelos várias cores, se prostituindo na praça, se drogando na praça. Houve um mutirão das igrejas, entraram na praça, evangelizaram, os jovens foram libertos, foram curados, foram salvos, e acabou aquela praça, virou uma praça de louvor e adoração, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Unção de governo, terceira hora. Aí vem a quarta hora. Eita glória. Amém? Quarta hora. Quarta hora. A quarta hora, primeira hora é Vigilância. segunda hora é Conquista. Terceira hora é Governo. governo. E a quarta hora, domínio. Está tudo dominado. Espiritualmente falando. Por que domínio? Porque agora você sabe usar a unção de governo. E na quarta hora, a oração em línguas, você vai dominar. Aquilo que você gastava 5 horas para resolver, você gasta agora 5 minutos. Quantas horas Jesus orava de madrugada? 4 horas. Eu já fiz as contas. Jesus orava 4 horas de madrugada. Então, quando Elias chegava diante de uma pessoa possuída por um demônio, 1 minuto a pessoa já estava liberta. Quando você tem essa dimensão, eu não sou místico, tá? Quero deixar bem claro. Eu não sou místico, não sou. Sou muito prático, como pizza, gosto de uma praia, possivelmente gosto de jogar uma bola na praia, mas eu não abro mão do sobrenatural de Deus. Eu não abro mão de ser um homem espiritual. Todos os dias eu acordo, a primeira palavra que eu falo para o Senhor é: Senhor, enche-me do teu espírito nesse dia. Eu quero ser um homem espiritual. Eu quero cumprir o propósito de Deus através da minha vida, obviamente. Mas esses segredos espirituais, eles são poderosos. Por quê? Porque Jesus disse assim, o meu povo, Deus disse assim, né?
O meu povo perece por falta de conhecimento. Aí vem o Senhor Jesus declarar assim: vocês erram porque não têm entendimento nem das Escrituras e nem do poder de Deus. Ou seja, quando nós passamos a ter conhecimento das Escrituras, que é a palavra de Deus, e do poder de Deus, que é o Espírito de Deus, nós deixamos de errar mais e passamos a acertar mais. Então nós erramos menos e acertamos mais, porque as Escrituras, que é a palavra, e o poder de Deus, que é o Espírito Santo, vai nos auxiliar. O conhecimento da palavra edifica você, amém? Qualifica a sua fé. E o conhecimento do poder de Deus faz você ter ousadia, faz você ter confiança. Amém? Isto não é na verdade fanatismo, não tem nada a ver com fanatismo e muito menos religiosidade. É, na verdade, unção do Espírito Santo. E unção, eu já disse aqui nessas lives, unção é unção e outros não. Uma criança chegou para mim na época da Quatá e falou: pastor, o que é unção? Eu percebi que ele não era cristão evangélico e não estava convivendo no mundo cristão evangélico. Então ele achou interessante essa palavra, ficou curioso e falou: pastor, o que é unção? E na hora veio, porque eu falei: eu vou falar sobre o que está na Bíblia e tal. Ele não vai entender, né? Aí eu falei: unção é unção e outros não. Ô tio, valeu, hein? Valeu, é verdade. Entendeu? O garoto entendeu. O garoto entendeu, porque a unção do Espírito Santo é uma capacitação que Deus nos dá para nós vivermos o propósito de Deus. Então, quando você entra na quarta hora, agora você dominou. Você dominou o seu tempo, você dominou a agenda de Deus sobre a sua vida, você dominou o seu espaço, você dominou, está tudo dominado pelo Senhor. E esse domínio Deus entregou nas tuas mãos, porque nós somos chamados para reinar, ou seja, dominar em Cristo Jesus. Amém? Forte aí. Olha, escreve aí, eu vou orar 4 horas. Faz o desafio, orar 4 horas em línguas, todo dia. Você vai ver a mudança que vai ter. Apóstolo, algo bem interessante que você falou da década de 80, isso que eu estava também pensando. Eu tenho 32 anos na fé, mais ou menos, e lá atrás tinha muito testemunho de milagres, de cura, não só o grande evangelista, apóstolo, profeta, no modo geral, dos crentes. A irmã do coque foi orar ali, alguém foi Sim. curado. Era mais comum. Era mais comum, no modo geral, o povo de Deus sendo Sim, usado verdade. por cura. Isso tem a ver porque o povo de Deus parecia que orava mais naquela época e hoje estão orando pouco, ou não? Os Sim. milagres têm a ver com a oração? Na época, nós éramos menos distraídos, eram mais focados. Hoje não, a igreja é muito distraída. Tem muitas distrações. Se você não vigiar, você não consegue orar. Como é que eu vou orar com muitas distrações? É complicado. Eu posso até orar. Aí Paulo fala que nós temos que orar sem cessar. Como é que eu vou orar sem cessar? Como orar sem cessar? Eu entendo que a oração sem cessar, a palavra oração é conversação. A palavra oração não é religiosidade, mas a palavra oração é conversação. Vem da palavra conversação, é conversar com Deus o dia todo. E eu estou pensando em Deus, eu estou conversando com Deus, eu estou no carro, eu estou no trânsito, eu estou falando com Deus, eu estou pensando nas coisas de Deus, eu estou pensando numa palavra, estou louvando, estou adorando, eu estou numa reunião com alguém, eu estou falando com o Espírito Santo. Eu estou aqui, por exemplo, com você, eu estou falando com o Espírito Santo. Eu estou falando com o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando comigo algumas coisas. Então eu tenho que estar focado. Eu não posso estar distraído. Ah, mas você não tem um momento com a sua família, com seus filhos, seus netos? Claro que eu tenho. Eu tenho 4 filhos, 3 casados, né? Só minha filha que ainda não está casada, ela está morando no Japão, missionária, e tenho 4 netinhos, que são 4 fofuras. E eu preciso ter tempo com eles. Mas eu não vou me distrair. Eu não vou me distrair. Eu fui, por exemplo, no cinema, vou dar um testemunho para você. Eu não ia em cinema. Eu não bebo nada.
Ah, mas você não toma nenhum um golinho de vinho? Irmãos, eu não bebo nada. O Espírito Santo me chamou e me separou realmente para ele, né? E aí eu fui num restaurante com a bispa, no shopping Morumbi, e era um restaurante até bom, né? Aí quando eu sento na mesa, veio um garçom falando, olha, senhor, tem aqui um licorzinho e tal, não sei o quê. Eu falei, não, muito obrigado, eu não quero, quero um refrigerante. Me dá uma coca para mim, por favor, com uma rodela de limão. Não, mas tem. Não, por favor, eu quero a coca. Aí ele pegou e trouxe a coca. Aí pedimos um prato, almoçamos, tal, não sei o quê. Aí veio um outro rapaz, um outro garçom, falou: olha, tem um vinho aqui de safra, não sei o que tal. Não, muito obrigado, eu não bebo vinho. Aí terminamos a refeição. Aí aquele mesmo garçom do primeiro, olha, tem um licor especial após a comida tal. Não, muito obrigado. Eu falei, querido, eu não bebo. Ele falou, a paz do Senhor, apóstolo Sérgio Lopes. Estava aqui testando o senhor. Aí eu tomei um susto, né? Falei, meu Deus, sério, irmão? Estava testando. Eu falei, mas por que isso? Porque vem muitos homens que se dizem de Deus e vêm aqui e bebem. E bebem. E eu estou pregando o evangelho para os garçons. Aí quando eu vou falar que é um pastor, ele pega e bebe e dá mau testemunho. E graças a Deus o senhor não deu mau testemunho. Eu falei, obrigado, Jesus, grande foi o meu livramento. Mas eu não bebo mesmo, eu não bebo. Eu decidi me separar para o Espírito Santo. E dentro dessa separação também não ia em cinema. Não ia em cinema. Aí já era uma religiosidade minha. Por quê? Porque o meu filho nasceu, o Israel, meu primeiro filho, e a minha filha depois, 2 anos depois, a Raquel, e o meu filho queria ir no cinema, criança. Saiu um desenho, né, da Disney, não sei o que e tal, e meu filho queria ir no cinema. E eu não levei meu filho no cinema. Quem levou foi meu cunhado. Levou o sobrinho dele para o cinema. Muito bem. E aí eu vou orar, dentro das 4 horas. Estou na segunda hora, orando tal, o Espírito Santo fala comigo, olha, você não levou o seu filho no cinema. Não, senhor, não levei. Puxa, se eu soubesse, não deveria nem ter deixado o meu cunhado levar o meu filho. Pois é, você errou. Quem deveria levar é você. Porque a primeira imagem do cinema do seu filho, quem levou ele foi o tio dele, não foi o pai dele. Isso pode dar problema para o seu filho. Aí eu acordei. Falei, Jesus, você deveria levar o seu filho e ministrar sobre a vida dele. Aí o que eu fiz? Eu peguei o meu filho Israel, conversei com ele, falei, o papai deveria ter levado você, agora o papai vai levar você num outro filme, que está sendo um desenho assim, assim, você quer assim? Ah, eu quero, pai. Meu filho tinha acho que 4, 5 anos de idade. Eu levei ele. Aí quando eu levei ele, houve uma cura. Porque a primeira imagem, quem levou ele no cinema pela primeira vez foi o tio, não foi o pai. O inimigo queria usar aquilo para colocar um problema comigo. Mas o Espírito Santo, na segunda hora, me deu essa direção. E aí comecei a levar meus filhos no cinema, obviamente, mas ministrando sobre eles, para eles terem discernimento de mensagem subliminar. Tanto é que meu filho Israel, a Raquel, a Esther, o Samuel, todos eles aprenderam a discernir o mundo espiritual. Os 4 têm visão, os 4 são profetas. Os 4 têm visão espiritual aberta, entendeu? Os 4 se movem também através do Espírito Santo, né? Então, são esses momentos de oração e de intercessão que eu aprendi com Deus. Muitas coisas que eu não li em livros. E agora, esse período de a década, que década foi essa? A década de 80. Foi a década que todos os cristãos pentecostais, todos, sem exceção, havia uma fome, havia uma sede, havia uma urgência. Porque, vou ser sincero para você, era chata as igrejas. Era muito chato. Os cultos eram chatos. Os cultos eram só o sangue do cordeiro. Entendeu? Os pastores também eram chatos, muito pesado, muito rígido, muito, né? Então a gente tinha sede de Deus, a gente queria ouvir a palavra, uma palavra da parte de Deus que nos restaurasse. Então
a palavra era difícil você ouvir em São Paulo, né? Só teve 2 ministérios que tinham a palavra, depois um só. Imagina você numa cidade como São Paulo, só uma igreja está ministrando a palavra do Senhor. Imagina você.